Capítulo 4, Efésios, capítulo 4, em nome de Cristo Jesus. Efésios, capítulo de número 4, glória a Deus. E vamos continuar adorando ao Senhor através da proclamação da sua palavra. Eu vou ler agora os versículos ímpares e vocês leiam bem forte, com bastante espiritualidade, os versículos pares, amém? Estamos na presença do Senhor, Ele está aqui. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nem deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Aleluia. Repita comigo agora o versículo 13. O versículo 13, bem forte. Até que todos cheguemos à unidade da fé, juntos, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia. Este é o plano de Deus para as nossas vidas, que assim nós em tudo cresçamos na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Enivaldo está aí? Chama ele para mim aí, de Leã. Glória a Deus. Eu queria que o Enivaldo pegasse aí o nome de quem não veio nem sábado e nem domingo de manhã. Sábado, não veio sábado à noite. Só quem não veio sábado à noite e quem não veio domingo de manhã. Os que vieram sábado à noite e os que vieram domingo de manhã já estão aqui na minha lista. Não é lista negra não, é lista branca, viu? Pode ver que é branca. Já estão aqui na minha lista. Já orei por eles bastante essa semana. Todo mundo que estiver na minha lista aqui vai receber oração. Eu estarei orando todos os dias, né? Já orei por todo mundo aqui da lista. Desse lado de cá, acho que só falta a Aline. Não? A Aline, a mãe da Ana Beatriz, não está aqui não também, né? A Aline, a mãe da... Tem que colocar o nome, data de nascimento e telefone de contato, tá bom? Você vai passando aí, pode ver, né? Desse lado ali tem a Thalita, tem o Gilberto, eu acho que não deu o nome, e o Marquinhos, né? Marquinhos também não deu o nome, não. Também as meninas não deram, né? Natália e Ana Lúcia. Então coloquem o nome aí completo. E também a que foi batizada ontem, ó, tá até com o cabelo molhado ainda. Foi batizada ontem, a Letícia. Ontem ela mergulhou na água fria, não tinha nem aquecimento. Né? Foi batizada em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso que elas estão ali também aprendendo a palavra de Deus. E o nome tem que estar aqui na minha lista. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Quero dar presença aqui para o Antônio Marmo, que está aqui. A Ava está aqui. Carlos Júnior, é isso mesmo? Carlos Júnior Martins. Cássio, Cláudia, Cíntia, Dilean, Djalma, Emília, Enivaldo. A Cristina não veio, né? Cristina não veio. A Eni está aqui, seja bem-vinda. O Fábio. O Fábio não veio hoje? Fabinho não veio hoje. Aqui é organizada, mas Gisele está ali atrás. Igor Lins está ali também. Jéssica não. João Diego está estudando, mas vai ouvir pelo site. João Paulo não veio hoje, João Paulo? Na faculdade também, né? Está na dificuldade. Deixa eu ver quem mais aqui. Lohane está aí, né? Lohane. Marcos André. Maressa está em Goiânia. Maria de Fátima está aqui. Maria Terezinha. Marina está aqui. Marlene. Michele. Milena. A Milena, irmã da Marina, né? A Milena, a outra, não veio ainda até hoje. Murilo não está aí não hoje, né? A Natália está. Neubelane também não, né? Neubelane não está. Osvaldo está aqui. Paola. Quem não tiver nenhuma falta, no final vai ganhar um diploma. Quem perseverar até o fim será salvo, hein? Se não perseverar... Pedro Paulo está na faculdade, né? Ricardo está trabalhando? Ricardo está trabalhando, né? Para sustentar a Lohane, não é brincadeira. Rosângela... Rosa está aqui, Rubiane está aqui, Vera Lúcia e o Ander. Amém? Todos esses que eu chamei têm o nome na lista, né? Tem o nome na lista e eu já orei por eles essa semana todo dia. Viu? Você está abençoado aí em nome de Jesus. Glória a Deus.
Eu te louvo, Senhor, por esse momento em que nós podemos estudar a Tua palavra de maneira mais profunda e aprendermos a interpretar corretamente as Escrituras Sagradas para a nossa salvação, para que nós verdadeiramente sejamos assim, edificados em amor e na graça do Senhor. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Sábado e domingo, aliás, sábado à noite, né, e domingo pela manhã, nós iniciamos esse curso de interpretação da palavra, né, de interpretação bíblica, de como interpretar a Bíblia. Hoje é a terceira aula, a quarta aula será sábado e a quinta aula domingo de manhã. E domingo à noite será a nossa ceia. E assim serão todas as quartas, sábados e domingos do mês de março, em nome de Jesus. É claro que você não vai aprender tudo o que precisaria aprender sobre interpretação, mas o que você vai aprender é muito importante, tá, para o seu crescimento espiritual, para a maneira como você vai lidar de hoje em diante com a palavra de Deus. Glória a Deus. Então nós vimos uma introdução no sábado à noite, no domingo de manhã, falando sobre o que é interpretação. A palavra clássica é hermenêutica, ok? Diga essa palavra, hermenêutica. Mais uma vez, hermenêutica. Começa com H, viu? Começa com H, H-E-R, hermenêutica. É uma palavra grega que traduzida para o português significa tradução ou interpretação. Hermenêutica é uma tradução ou uma interpretação. Nós vimos que todos nós, todos os seres humanos, ganhou de Deus um presente, uma inteligência, uma mente. E a nossa mente humana, ela é, por natureza, interpretativa. Nós estamos o tempo inteiro interpretando. Até quando nós dormimos, a nossa mente interpreta. A nossa mente não dorme. Sabia que a mente não dorme? Nós somos formados, nós os crentes, somos formados de corpo, alma e espírito. Os descrentes são formados só de corpo e alma, eles não têm espírito, só corpo e alma. Os crentes são formados de corpo, alma e espírito. E a alma e o espírito não dormem, só o que dorme é o corpo. O que pesa na sua vida aí é o corpo. Né? O corpo é que é pesado. Né? A alma não dorme, a alma não precisa dormir. É por isso que durante a noite todo mundo sonha, mesmo quem não se lembra do que sonhou, todo mundo sonha, porque os sonhos é o trabalho da alma quando o corpo está em repouso. Porque a alma é formada de 3 partes. A alma é formada de mente, emoções e vontade. A mente é uma parte, então, constante da nossa alma. E a nossa mente não para de pensar. Quer ver só? Dá uma paradinha de pensar aí. Você não consegue. Ninguém consegue parar de pensar. A mente pensa 24 horas por dia. É uma máquina de pensar que Deus nos deu. E pensar significa várias coisas. Uma das coisas que significa pensar é interpretar. Interpretar é uma das linhas de pensamento da nossa mente. A mente humana interpreta tudo e todos. Tá? Nós estamos sempre interpretando. Isso se chama de interpretação geral. Todo mundo interpreta tudo. Tá? Dentro dessa interpretação, nós já vimos que existem 2 espécies de interpretações. A interpretação espontânea e a interpretação criteriosa. Já tivemos essas aulas, tá?
A interpretação espontânea é quando você não esforça e deixa sua mente trabalhar sozinha. A mente trabalha sozinha sem nenhum esforço humano e vai interpretando todas as coisas espontaneamente. O problema dessa interpretação espontânea é que ela geralmente é errada. A nossa mente interpreta as coisas, mas não interpreta tudo certo. E quando ela chega a acertar alguma coisa, é porque essa coisa é muito óbvia demais, ou então foi uma casualidade. A mente ter acertado através de uma interpretação espontânea. A interpretação criteriosa é aquela baseada em critérios. E um dos critérios é o esforço. Quando você esforça a sua mente, aí você passa do nível do simples pensamento solto, do simples pensamento livre, para um pensamento mais apropriado, que se chama meditação. Você passa a meditar, você passa a contemplar, você passa a pensar de maneira mais profunda. Para você pensar de uma maneira mais profunda, você precisa fazer exercícios. A interpretação criteriosa vai levar você a interpretar as coisas corretamente. E dificilmente você vai errar. E quando você errar, a sua própria mente, acostumada a ser uma mente criteriosa, vai saber que errou, então vai corrigir o próprio erro. Olha, eu estava pensando assim, mas estava errada. Quando eu pensei melhor, quando eu meditei melhor, eu vi que não era daquele jeito, eu vi que é desse outro jeito. Isso é interpretação criteriosa. Nós temos que ter critério. Então precisa ter esforço. Ok? Eu tenho músculo aqui suficiente para levantar esse microfone aqui, porque é levinho, posso até jogar ele para cima, tudo bem, porque é leve. Eu não preciso me esforçar para isso. Então, esse esforço que os meus músculos estão fazendo aqui é um esforço espontâneo. Ok? Mas se colocar aqui uma barra daquelas que aqueles caras grandão levantam, só em Olimpíadas, né, que ganha lá, eu nem movo ela do lugar, porque não tenho músculos preparados para isso. Eu tenho que fazer exercícios e me preparar muito, me fortalecer muito para levantar uma barra daquelas. A mesma coisa é a nossa mente. Se você não esforçar, ela vai ficar só com interpretaçõezinhas leves, espontâneas, rápidas, precipitadas, e não vão te levar a um grande conhecimento e não vão te ajudar muito, especialmente na palavra de Deus que é tão profunda. Para você deixar de lado uma interpretação espontânea e entrar numa interpretação criteriosa, você precisa começar a fazer a sua mente ir para a academia, para ganhar músculos. Você tem que exercitar a sua mente, tá? Exercitar a mente, a fazer a mente pensar coisas mais profundas, que vão além da superficialidade que a mente espontaneamente fica. Tá? Essa é a interpretação criteriosa. Então nós interpretamos tudo. Nós interpretamos acontecimentos, nós interpretamos circunstâncias, nós interpretamos pessoas, nós interpretamos tudo que existe e que acontece. Tudo a gente interpreta. Interpretamos tudo que existe e tudo que acontece. Por exemplo, quem foi que deu nome às cores? Quem foi que deu nome às cores? Que isso aqui é preto, que isso aqui é azul, que isso aqui é branco, que isso aqui é vermelho. Quem foi que deu nome a isso? Não foi Deus. Foram os homens. Foram seres humanos. Por que eles deram esses nomes? Porque eles viram essas cores e ao entrar em contato com essas cores, eles pensaram, homens pensaram com critério e nomearam as cores e deram nome a essas cores. Quem deu nome às notas musicais?
Quem deu nome às notas musicais? Nós temos basicamente sete notas musicais. Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quem deu nome às notas musicais? Não foi Deus. Foram os homens que ouviram esse som. Ele tem cara de dó. E deu o nome à nota. Os homens deram nome às notas porque eles interpretaram esse som. Interpretaram o som, viu que há sons diferentes, só existem 7 sons diferentes e eles deram os nomes às 7 notas. E qualquer som um pouco meio lá, meio cá desses, é uma variação. Aí entra o sustenido, entra o bemol, quem entende de música vai saber disso. É a variação. Quem deu nome a isso? Pessoas que interpretaram os sons. Interpretação existe. Outra pergunta, essa aqui está fácil. Quem deu nome aos animais? Quem deu nome aos animais? Adão. Está lá em Gênesis capítulo 2. Antes de Deus dar a Adão uma mulher, né, ele mandou Adão, deu um trabalho para Adão. Ó, eu criei os animais, vai lá e dá o nome para eles. E está escrito em Gênesis capítulo 2, que o nome que o homem deu aos animais, esse ficou sendo o nome dos animais. Foi Adão que deu ao leão o nome de leão, a onça, onça, a cobra, cobra, o tigre, tigre, o urso, urso, e a cada pássaro do céu. Adão tinha inteligência. Adão era um homem com inteligência. E quando ele deu nome aos homens, ele tinha ainda uma inteligência privilegiada, porque ele ainda não tinha uma mente decaída, porque ele não havia pecado ainda. Ele só pecou no capítulo 3. Ele deu nome aos animais no capítulo 2. Quanto menos você pecar, mais inteligente você vai ficar. Pode ter certeza disso. Tá? E quanto mais pecar, mais burro vai ficar. Burro não, porque seria, né, coitado, né, reprimir o animal. O animal não tem culpa, você é pior do que qualquer animal. Então, Adão deu nome aos animais. Por que Adão deu nome aos animais? Porque ele viu cada animal que Deus criou e interpretou esse animal. E nessa interpretação deu um nome. Tá? Deu um nome a cada animal. Estão vendo como Deus criou todo mundo com uma mente interpretativa? Isso é muito importante. Nós interpretamos. E nós temos problemas nessa interpretação. Por quê? Por causa do pecado de Adão, a nossa mente foi danificada por aquela árvore que Adão comeu, que se chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse conhecimento do bem e do mal é um conhecimento dividido. O homem tem uma mente dividida entre o bem e o mal, e essa divisão faz com que o homem fique confuso entre o que realmente é bem e o que realmente é mal. Muitas vezes o homem interpreta uma coisa boa como uma coisa má, e muitas vezes o homem interpreta uma coisa má como uma coisa boa. Por que os drogados estão aí acabando com a vida deles no crack? Porque para eles o crack, que é uma coisa má, para eles se torna uma coisa boa. Eles acham aquilo bom, mas é mal. Porque uma coisa tão boa como, por exemplo, vir à igreja, estudar a palavra de Deus, para muita gente parece uma coisa má. Porque o homem caiu, está decaído. Então chama o que é, interpreta coisas boas como sendo coisas más, e interpreta coisas más como sendo coisas boas, porque o homem é um ser dividido entre o bem e o mal. E é por isso que nós temos tantas más interpretações, tantas interpretações erradas, porque a maioria dos homens não querem usar a cabeça para pensar mais criteriosamente e correr atrás da interpretação correta. A maioria quer aceitar, como diz no português, assim, na gíria, né? Desde antigamente, fala assim, aceita primeiro o pensamento que vem na telha. O que dá na telha é isso que ele fica. Porque o que dá na telha é uma interpretação espontânea, não é uma interpretação criteriosa, e ele fica com isso.
E nós causamos muito prejuízo no meio da humanidade, porque além de interpretar tudo, nós também interpretamos pessoas. E somos interpretados pelas pessoas. Interpretamos pessoas e somos interpretados por elas. E a maioria das vezes nós interpretamos as pessoas de maneira errada. E na maioria das vezes elas também nos interpretam de maneira errada. E isso é muito sério. Porque não tem critério, tá? Porque não tem critério para interpretar. Segue a mente decaída, segue o homem decaído, e aí essa interpretação vai dar errada. Só o Espírito Santo de Deus pode nos ensinar a interpretar as coisas de maneira correta. Uma interpretação correta é como uma luneta. Antes de eu usar óculos, depois dos 40 anos, né, eu resisti um pouco de usar óculos, não queria usar esse para-brisa aqui na frente, né? Aí eu começava a não enxergar. Primeiro eu comecei assim a enxergar só de longe, né? Então eu esticava o braço assim de longe, aí de repente o braço ficou curto, aí não dava mais. Por mais que eu esticasse o braço, às vezes não dava para ver ainda, né? Aí, resistindo a querer usar óculos, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma luneta. Aí eu comprei uma luneta, né, uma lente de aumento, então eu ficava lendo assim com a lente de aumento. E Deus me ensinou uma coisa com isso, que a interpretação criteriosa funciona como uma lente de aumento. A nossa mente é cega para enxergar a verdade. Aprenda isso. A mente humana é cega para enxergar a verdade. Tudo que a gente vê é como aquele cego de Betsaida que Jesus curou. E quando Jesus começou a curar, foi uma cura por meio de um processo. Primeiro, o cego não enxergava nada. Tá? Depois, quando ele começou a enxergar, ele falou assim, ó, vejo homens como árvores que andam. Já leram esse texto? Vejo homens como árvores que andam. O que ele estava querendo dizer com isso? Que ele estava vendo vultos. A nossa mente é assim, ela não enxerga a verdade. Ela vê vultos da verdade. Ela vê uma verdade assim, meio sem uma imagem certa, meio uma imagem distorcida. A nossa mente enxerga uma imagem distorcida da verdade. Aí diz o texto que Jesus colocou a mão sobre os olhos dele e perguntou, o que você está vendo agora? Agora eu vejo perfeitamente. O texto parecia dar a ideia que quando Jesus colocou a mão na frente dos olhos dele, ele passou a enxergar direito. Jesus é a nossa lente de aumento para nós enxergarmos a verdade. O Espírito Santo de Deus é que nos dá a lente para nós enxergarmos a verdade direitinho e saber inteiramente o que é a verdade. Senão nós não sabemos. Precisamos de uma lente para interpretar corretamente. Senão vamos interpretar errado. Aquele homem estava vendo homens, mas os homens para ele não pareciam homens, pareciam árvores. Eram árvores ou eram homens? Eram homens, mas estava parecendo árvores. Nem tudo que você enxerga é do jeito que você enxerga. Você tem que olhar melhor para ver se é isso mesmo ou se é uma coisa diferente, para você enxergar corretamente. Assim como Jesus curava a cegueira, Ele quer curar a cegueira da nossa mente, para nós enxergarmos corretamente as coisas, especialmente as coisas que Ele quer que nós conheçamos muito bem, que é a totalidade da sua palavra. Amém? E fiz toda a recapitulação, então. Tudo isso aí foi recapitulação, apesar de que eu dei algumas coisas novas, alguns exemplos novos, e sempre vai acontecer. Tá bom? Ok?
Vamos entrar agora diretamente na interpretação particular. Sair da interpretação geral e vamos entrar na interpretação particular que o Senhor nos propõe aqui, que é a interpretação da Bíblia Sagrada, a interpretação da Sagrada Escritura, a interpretação da Palavra de Deus. Amém? Em primeiro lugar, é preciso que a gente conheça o que vai interpretar. Para interpretar qualquer coisa, você tem que ter conhecimento. Tá? Você tem que ter conhecimento disso. Se você não tiver conhecimento, toda a interpretação vai ser errada. Então, interpretação correta demanda conhecimento. Sem conhecimento, a interpretação que vai vir aí é uma interpretação errada. Agora, com conhecimento, a interpretação vai ser correta, pode ter certeza. Então, o conhecimento é necessário. Por isso que eu ainda vou falar sobre o conhecimento da Escritura. Mas para nós ganharmos tempo dentro do terreno da interpretação, eu vou colocar algumas definições do que é a palavra de Deus. A primeira definição: o que é a palavra de Deus que nós vamos interpretar? Escreva aí, quem está escrevendo, aprenda isso, decore isso, memorize isso. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus que você vai aprender cada dia mais a interpretar é a palavra eterna. Você estará lidando com algo que é eterno. A palavra de Deus é eterna. Você, ao lidar com a Bíblia, está lidando com a eternidade dessa palavra que você está lendo. O que é algo eterno? É algo que não teve nem começo, nem princípio e nem terá fim. Não teve começo e nem terá fim. Por que a palavra de Deus é assim, eterna? Atenção pelo que eu vou falar agora, porque a palavra de Deus é Ele mesmo. A palavra de Deus não é apenas o pensamento de Deus, não é apenas a ideia de Deus. A palavra de Deus não tem apenas conceitos que Deus criou, pensou na sua mente, não. A palavra de Deus é o próprio. A palavra de Deus é o próprio Deus. Viu? Por isso que o apóstolo João, quando começou a escrever o Evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse assim, João capítulo 1, versículos de 1 a 3. Ele disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo ali é palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele havia vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus chamado João. Ele não era luz, mas veio para que testemunhasse acerca da luz. O verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem. Esses nasceram de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Porque em verdade ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Tudo isso que eu falei está onde? João, capítulo 1, de 1 a 18. Ok? Então, isso é a palavra viva de Deus,
é o próprio Deus. Se Deus tem uma qualidade exclusivamente divina, que se chama eternidade, a palavra é eterna. A palavra não teve começo e não terá fim. Para entendermos isso melhor, né, nós vamos entender a origem da palavra palavra. Em hebraico, você pode até escrever aí em hebraico agora, pode escrever em português mesmo, tá? Você pode escrever, em hebraico, palavra chama-se davar. Escreva aí, D-A-V-A-R. Davar, D-A-V-A-R. D-A-V-A-R, davar. E põe um acento lá no último var, davar, no último A. Davar, em hebraico, traduzido para o português, significa palavra, tá? E em grego, por que eu falo essas duas línguas? Porque o Antigo Testamento que você vai interpretar foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento que você vai aprender a interpretar foi escrito em grego. Em grego, em vez de davar, escreva aí, logos. Logos, L-O-G-O-S, com acento no primeiro O. L-O-G-O-S, logos. Em hebraico, davar. Em grego, logos. Em português, é palavra, essencialmente palavra, ou conteúdo. Palavra ou conteúdo. Conteúdo, ou em uma terceira palavra, matéria. Essas duas palavras, hebraico e grego, tá? Davar e logos, se traduz em português como palavra, conteúdo, matéria. Matéria não no sentido de coisa material, mas no sentido de conteúdo. Você na escola aprende uma ou várias matérias. Aquelas matérias têm um conteúdo que você não aprende num só dia de aula, não é isso? O conteúdo é muito grande, por isso você precisa ir para a escola o ano inteiro para ir aprendendo pouco a pouco, porque é muito conteúdo que tem que aprender. Tá? É muito conteúdo que tem que se aprender. A palavra logos em grego é mais conhecida por nós, porque nós acostumamos a usar palavras como, por exemplo, biologia, sociologia, psicologia, filosofia. Não, filosofia não, querido. Filosofia é outra coisa. Filosofia, amor à sabedoria. Não tem logia, né? Tudo que tem logia, tudo que termina com logia, por exemplo, teologia, né? Teologia, tudo que termina com logia, esse logia significa o logos no grego, que em português é palavra, conteúdo ou matéria. Por exemplo, biologia. Bio vem do grego bios, que é vida orgânica. Vida orgânica. Biologia é o estudo de todas as palavras, de todo o conteúdo sobre vida orgânica. Por isso, biologia. Biologia. Logia, então, é todas as palavras, todo o conteúdo, toda a matéria que se pode estudar sobre vida orgânica. Isso é biologia. Então, a palavra logia, que a gente conhece bastante, vem de logos, que é palavra. Davar no hebraico, logos em grego, em português, palavra. Agora, em latim, a nossa língua portuguesa ela vem do latim, ela não vem nem do grego nem do hebraico. A nossa língua portuguesa vem do latim. Em latim, a palavra é verbo. 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 Em hebraico diga, davar. Em grego diga, logos. E em latim, diga, verbo. É por isso que lá, quando você abre João, está escrito verbo, porque ali eles traduziram do latim. Por isso que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas João escreveu em grego. João, quando escreveu, disse, en arche en ho logos. No princípio era o logos.
o Logos, a palavra de Deus. Ou seja, todo o conteúdo, toda a matéria que Deus queria colocar em nossas mãos para nós aprendermos, para nós estudarmos, para nós entendermos da maneira correta. Está difícil? Está difícil? Tem que usar a cabeça. Tem que usar. Isso é exercitar a mente. Eu comecei a dar uns pezinhos aí para vocês dar uma levantada. Levanta umas 10 vezes por dia. Davar, logos, verbo. Entendeu? Vai pensando. Se não aprender a pensar, não vai aprender a interpretar coisa alguma. Tem que aprender a pensar. Ok? Deus nos deu uma mente pensante. Portanto, Ele nos deu uma mente para pensar. E para pensar criteriosamente, sabendo muito bem o que estamos pensando. Muito bem, a palavra de Deus, tá? A Divrei Adonai, a palavra de Deus, Hologos tuteu em grego, em português, em latim verbum dei, em português, a palavra de Deus, ela é eterna. Porque ela é um conteúdo que não teve começo e não terá fim. A palavra de Deus é eterna. Tá? O que Deus fez na Bíblia Sagrada? Ele pegou uma gotinha dessa palavra. Isso é a Bíblia Sagrada que você tem em suas mãos, tá? A palavra de Deus é eterna. Ele pegou uma gotinha dessa palavra, dividiu em 66 pequenas gotículas e formou a Bíblia que está em suas mãos aí com 66 livros. Em comparação com a totalidade da palavra de Deus, que é eterna, como se a palavra de Deus fosse um imenso, eterno oceano, e a Bíblia Sagrada que você tem na mão é apenas uma gota desse oceano. Deus nos deu uma gota desse oceano. Uma gota que pode dividir em 66 gotículas. 66 livros da Bíblia Sagrada. Quem acha a Bíblia muito grande, pode esquecer isso, que ela é muito pequena. Porque a palavra de Deus não pode nunca ficar limitada a 66 livros aqui, que formam a Bíblia. A palavra de Deus é eterna. Deus pegou a sua palavra eterna e nos deu uma pequenina porção. A porção que Deus nos deu, que chegou hoje às nossas mãos, chegou às mãos da igreja, contém nessas 66 gotículas, nesses 66 livros, contém tudo o que Deus, na sua infinita sabedoria, julgou necessário e suficiente para nós conhecermos para a nossa salvação. A Bíblia tem tudo o que você precisa conhecer para a sua salvação. Você quer ser salvo? A Bíblia é o manual da salvação. E a Bíblia foi tudo o que Deus revelou. Deus não revelou mais nada. E Deus não revelará mais nada até a consumação do século, até acabar o mundo, até acabar a história da humanidade, Deus não vai revelar mais nada. Ele começou a revelar a Moisés, aí Moisés escreveu o Gênesis, escreveu o Êxodo, escreveu o Levítico, escreveu Números, escreveu Deuteronômio. Eu fico imaginando se Moisés tivesse um computador. Mas Moisés escreveu esses 5 primeiros livros da Bíblia, sabe quando? Nos últimos 40 anos da vida dele. E nos últimos 40 anos, ele estava conduzindo o povo de Deus pelo deserto. Era uma vida cansativa no calor do deserto, com esse povo todo dando trabalho. E no meio disso, Moisés achou tempo de escrever Gênesis, olha aí, Gênesis, escrever Êxodo, escrever Levítico, escrever Números, escrever Deuteronômio. Não são livros pequenos. E Moisés não tinha papel e caneta assim, bique, para nós, facinho de estar escrevendo, não. Muito menos digitando, não.
Eram letras, eram palavras cuneiformes, tinha que ter gente profissional para estar escrevendo. Provavelmente Moisés só ditou, e os profissionais que eram chamados na época de escribas, que pegavam lá e iam escrevendo, e depois isso vem em papiros. No Egito, na época de Moisés, já aprenderam a mexer com papiros, então foram escrevendo, tinha que achar essas folhas aí de papiro, trabalhar essas folhas, trabalhar o tipo de tinta que ia escrever. Escrever era uma coisa difícil, mas Moisés escreveu 5 livros da Bíblia, porque ele estava inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E assim, todos do Antigo Testamento vieram escrevendo até Malaquias. Aí depois veio Jesus, e depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos como Mateus, João, Pedro, Paulo, escreveram todo o Novo Testamento. Por último foi o Apocalipse. Acabou o Apocalipse, Deus não revela mais nada. E se aparecer alguém dizendo que Deus revelou alguma outra coisa, é mentira. É mentira. Tudo que Deus planejou revelar para nós na terra, Ele revelou. Ele só nos deu, a palavra de Deus na terra é uma gota de toda a sua palavra, que Ele reserva, e Ele só vai voltar a revelar quando os eleitos chegarem no céu. Quando os eleitos chegarem no céu, aí Deus vai revelar para nós tudo o que não revelou aqui na terra, na Bíblia. Só que essa revelação lá no céu nunca vai acabar, porque se acabasse um dia, a palavra não seria eterna. Mas como a palavra é eterna, então todos os dias no céu Deus estará revelando para nós a palavra de Deus. É por isso que quem não gosta de palavra de Deus na terra, não tem o que fazer no céu. Porque no céu vai ter revelação da palavra por toda a eternidade. Só que em vez de estar o pastor Edivaldo lá, graças a Deus, eu estarei sentado, se for esse o caso, eu estarei sentado no meio dos eleitos, e o Mestre Jesus é que vai tomar a palavra. O próprio Verbo de Deus é quem estará ensinando para nós toda a palavra de Deus, todo o conteúdo que precisamos aprender sobre Deus durante toda a eternidade sem fim. E nunca vai chegar um dia lá na eternidade em que Jesus vai dizer assim, irmãos, hoje é a última aula, tá? Depois vocês têm ali a churrasqueira, a piscina, tá, o playground, a Nova Jerusalém tem. Nada disso. Nunca vai chegar. Porque se chegasse esse dia, Deus não seria Deus. No céu estaremos aprendendo. A vida eterna foi definida por Jesus como conhecimento de Deus. Anote aí João 17:3. Quando Jesus orou em João 17:3, João capítulo 17, versículo 3. Ele orou dizendo, e a vida eterna é esta, 2 pontos, tem 2 pontos ali. E a vida eterna é esta, 2 pontos, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Vida eterna é conhecimento de Deus. Por isso é fácil a gente saber quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Quem começou a conhecer Deus aqui na terra, vai continuar a conhecer a Deus no céu. Não é isso? Pega essa menina aqui, a Letícia, que batizou ontem, né? Ontem eu falei para ela lá em casa, né? Se você já entendeu tudo que nós já ensinamos, ela está na igreja desde menorzinha, desde 2 anos, ela está na igreja desde 2 anos. Passou por tudo ali, é formada na salinha. É bacharel, doutorada, mestrada na salinha. Aprendeu todas as palavras. Ouviu já muitas palavras aqui também com adultos. E essa menina aqui é inteligente. Deus deu a ela uma grande inteligência, que ela escuta coisas e ela guarda.
ela escuta coisas e ela guarda. Também essas meninadas, né, não tem muita coisa para pôr na cabeça, muita preocupação igual nós adultos, então fica fácil. Então elas guardam a palavra, que é uma beleza, são inteligentes. Começaram a conhecer Deus na terra, por isso vão continuar conhecendo a Deus no céu. Quem não começou a conhecer Deus na terra, pelo contrário, rejeitou todo o conhecimento de Deus na terra, vai fazer o que no céu? Pensa que o céu é só um passaporte para escapar do inferno? Não. Igual na televisão falam aí, né? Eu lembro quando morreu Ayrton Senna, né? Quando morreu Ayrton Senna, passou na televisão, o Roberto Cabrini, era da Rede Globo naquela época, ele passou entrevistando um pai de família, que tinha um menininho lá, que estava vestido do macacão do Ayrton Senna, o capacete do Ayrton Senna, e tinha uma McLarenzinha lá, de brinquedo, e o menino chorava, né? Aí o Roberto Cabrini perguntou para o pai do menino, né? E aí, o que você vai falar para consolar o menino? Eu já expliquei para ele, Cabrini, que o Ayrton Senna era um grande corredor. Por isso Deus falou, ele corre tão bem que eu vou construir um autódromo aqui no céu e eu vou trazer ele para correr aqui só para mim. Que balela, entendeu? E é assim que as pessoas aí pensam, tá? Esses dias morreu um carnavalesco aí, João não sei das quantas lá, 31, 32, é um número aí. Morreu um carnavalesco, aí o pessoal dizendo que agora Deus levou ele para o céu, agora é que o carnaval no céu vai estar bom, porque esse carnavalesco foi morar no céu. Foi morar no céu da boca da onça. Era adorador do diabo, de Satanás, ele entendia muito bem da obra do diabo. Não conheceu a Deus, não tem o que conhecer no céu. Quem não começou a conhecer a Deus na terra, não tem o que fazer no céu. Na terra só conheceu bebida, só conheceu prostituição, só conheceu as diversões da terra, e as diversões é para tirar de você a atenção daquilo que é essencial, que é a palavra de Deus, desviar a sua atenção, tomar o seu tempo, para você não começar a conhecer a Deus. O diabo não quer que você conheça a Deus, porque se você começar a conhecer Deus aqui, você vai continuar conhecendo na glória, mas o diabo sabe que se você não começar a conhecer Deus aqui, você não vai conhecê-lo na glória. Por isso que o diabo coloca dentro de você preguiça de ler a Bíblia, o diabo coloca dentro de você mau gosto pela oração, pela congregação, pela palavra de Deus, e coloca em você uma vontade de fazer tudo que não é conhecer a Deus. É vontade de ver televisão, vontade de brincar, vontade de jogar, vontade de passar o tempo. Por isso que no mundo aí tantos passatempos. Passar o tempo à toa, sem aprender nada, sem conhecer nada. Porque quem morre assim não tem o que fazer na glória. Porque a vida eterna é conhecimento de Deus. E um dos sofrimentos da condenação eterna é que essas pessoas estarão conscientes, os condenados estarão conscientes que tiveram todo o tempo para conhecer a Deus, mas preferiram se ocupar de outras coisas que não trouxeram para ele nenhum conhecimento de Deus. Jesus conta a história de duas irmãs, Maria e Marta, irmãs de Lázaro, que morreu e Jesus ressuscitou ele. Jesus estava lá na casa deles, em Betânia. Betânia era uma cidadezinha, assim como nós temos aqui Anápolis, como se Anápolis fosse Jerusalém e Betânia fosse Abadiânia. Essa distância, mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém, Betânia. Jerusalém é uma cidade maior, e Jesus, quando vinha para Jerusalém, quando ele vinha pregar em Jerusalém, ele ia descansar em Betânia, ele ficava hospedado na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E ele estava lá na casa de Marta e Maria e reuniu algumas pessoas para ouvir o mestre, para ouvir as palavras. E Maria era uma dessas pessoas que sentou no chão, sentou-se ali aos pés. As traduções em português usam até um verbo que é espanhol, eu não entendo isso, um verbo espanhol, quedava-se. Maria quedava-se aos pés do Senhor, né? Ou seja, estava ali
uma queda, né? É caída. Ela estava ali, né, sentada aos pés do Senhor, fazendo a melhor coisa da vida, que é conhecer a Deus através da palavra de Jesus. Aí chegou a irmã dela, Marta, toda preocupada, e falou assim: ô, mestre, manda que a minha irmã se levante e venha me ajudar aqui no serviço da casa. Jesus olhou para ela e falou assim: Marta, Marta, andas muito inquieta, e te preocupas de muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Olha o que o diabo faz. O diabo quer te ocupar, encher o seu dia de um monte de coisas, para você não ter tempo para a única que é necessária, que é conhecer a Deus. Maria estava ouvindo ali conhecimento de Deus, palavra de Deus. E Marta queria tirar ela de lá, porque achava que ela tinha que estar trabalhando na casa. A própria palavra de Deus diz que há um tempo para cada coisa. Trabalhar na casa não é errado, senão a casa fica uma zorra total. Tem que trabalhar na casa. Mas isso não é a coisa primordial que nós fazemos. Você tem que estudar, mas estudar na escola, na faculdade, mas isso não é a coisa primordial que você faz. Você tem que trabalhar, a Bíblia manda trabalhar para você ganhar o seu sustento de maneira digna, mas isso não é a coisa primordial que você tem que fazer aqui nessa terra. Naquele momento, Marta não tinha que estar cuidando da casa. Naquele momento, Jesus estava falando. Naquele momento, Jesus estava ensinando. Maria entendeu, na sua escala de valores, ela interpretou corretamente. O que eu devo fazer é me sentar e ouvir, porque isso é o primordial agora para a minha vida. Mas Marta não entendeu isso. Marta interpretou de maneira errada. Eu vou trabalhar na casa porque Jesus está aí. A intenção dela era boa. Não esqueça aquele ditado popular que fala assim, ele está correto, viu? Que de boa intenção o inferno está cheio. Viu? A intenção de Marta não era ruim, não era boa. Jesus está aí, vou arrumar a casa para ele, para preparar a janta, para depois dar um lanche aí para Jesus, um pão de queijo, sei lá o quê, né? Para Jesus e para os discípulos. Manda Maria vir me ajudar. Marta, não é hora disso. Você está preocupada com muitas coisas, você não interpretou direito. Agora eu estou aqui ensinando a palavra de Deus, que é tudo o que você precisa saber. Mas você não está me ouvindo porque está ocupada num monte de trem. Se fosse goiano, ele falava assim: você está ocupado num monte de trem aí e não está tendo tempo de vir aqui ouvir a palavra de Deus. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Sabe por quê? Você pode trabalhar o tanto que você quiser, mas um dia o trabalho vai ser tirado de você. Você não vai ficar eternamente nesse trabalho. Você pode estudar, mas um dia esse estudo vai ser tirado de você, porque não vai adiantar nada. É só para aqui, para a terra. Tudo que você faz aqui para a terra, um dia vai ser tirado de você. Você pensa que tem saúde para sair por aí, se divertindo no mundo, tá? Gastando o tempo que Deus lhe deu com coisas que não alimentam? Essa saúde vai ser tirada de você. Por isso que Salomão, quando estava velho, escreveu para os jovens, lá no final de Eclesiastes, né? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias amargos, os quais dirás, não tenho neles prazer. Aí Salomão começa a dizer lá, né, que os dentes começam a apodrecer, que os olhos começam a não enxergar direito, né, que os braços começam a ficar fracos, as pernas não aguentam andar mais. A velhice chega para todos, e se não aproveitou enquanto tinha mais saúde, enquanto tinha mais disposição para buscar as coisas corretas, para buscar as coisas certas, essa vida foi para o ralo, tá? Essa vida foi para o ralo. Olha essa menina que morreu aí lá na Europa aí, como é? Amy Winehouse, novinha, uma bela voz. Bela voz é um dom de Deus. Deus dá dons a todos os homens. Só que perdeu a vida. Perdeu a vida, tá? Perdeu a vida. Porque quando tinha a chance de dizer sim para Deus, ela disse no, no, no. Né? Só falava não para o que era certo e sim para o que era errado. Acabou. Agora,
De repente amanhece lá morta e aí? Acabou. Foi tirado. Tá? Tudo isso é tirado. Mas isso que Maria escolheu, a boa parte, não lhe será tirada. Domingo de manhã eu falei de Jó, lembra que eu falei assim? Que Jó, citando Jó, Jó disse assim, ó, nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu regressarei. Não trouxe nada para o mundo e não levarei nada. Jó só errou numa coisa. Ele não errou, porque ele está falando de coisas dessa vida. Ele está falando de coisas da terra. Não trouxemos nada para essa terra e não levaremos nada para essa terra. Só tem uma coisa que nós não trouxemos, adquirimos aqui e vamos levar para a glória. O que é? O conhecimento de Deus. Isso não lhe será tirado. Aquelas roupas no seu guarda-roupa, vai ser tudo tirado. Essa que você está vestindo hoje também. Vai ser tudo tirado. Carro, casa, sua casa vai ficar igual o templo de Jerusalém. Não vai ficar pedra sobre pedra. Bonitinha, né? Você fica lá tirando a poeira todo dia. Não vai ficar pedra sobre pedra. Tá? Você pode ter gastado mundos e fundos na sua casa. Não vai ficar pedra sobre pedra. Você não vai levar nada. Mas se você adquirir o conhecimento de Deus, isso você vai levar para a glória, porque lá você vai continuar a adquirir o conhecimento de Deus. Aleluia. A lição de hoje então é essa. A palavra de Deus é eterna. Deus só revelou para nós uma gota, em 66 gotículas, 66 livros. Ele só revelou para nós isso. Aqui na terra, Deus não revela mais nada. Ele só vai revelar agora na glória, quando estivermos com Ele eternamente na casa do Pai. Aí você pergunta, então o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? É o que você deve fazer, ó. Agarra essa biblioteca aí, ó. Bíblia vem de biblioteca, vem de livros. A Bíblia não é um livro, é uma mini biblioteca de 66 livros. Agarra essa palavra e começa a ler todos os dias. Todos os dias. Comece a ler todos os dias. E a meditar. E a nunca faltar na congregação, porque aqui a gente explica, porque a palavra, como diz em Hebreus capítulo 5, ela tem muitas coisas difíceis de entender e difíceis de explicar. Leva tempo para explicar, viu? É por isso que nós estamos gravando ali para você ouvir de novo, tá? Para você ouvir de novo essa palavra. Eu mesmo vou ouvir de novo as palavras e vou digitá-las. Uma coisa que eu quero no final é ter uma apostila sobre tudo que nós falamos aqui, poder presentear você com ela, para você continuar estudando depois na sua casa a palavra de Deus. É nisso que eu, como pastor, tenho o maior zelo. É na palavra de Deus. Porque eu não tenho a menor dúvida, eu tenho absoluta certeza que se você estiver perscrutando a palavra de Deus, Jesus disse, vós perscrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, são elas que testificam de mim. Eu tenho certeza absoluta que se você entrar firme mesmo no conhecimento da palavra de Deus, é certeza absoluta, o diabo não te derruba nunca. O pecado não te derruba nunca. O mundo não te derruba nunca. Agora, se você não tem conhecimento de Deus na sua palavra, não adianta a oração por você, porque você é uma presa fácil do inimigo, porque você mesmo se fez uma presa fácil para o inimigo, perdendo seu tempo com o que não alimenta.
gastando a sua energia, a sua saúde, até os seus bens, a sua vida com aquilo que não te alimenta, com as coisas fúteis e vazias e fugazes que esse mundo apresenta para você, e você ficou encantado com o mundo. É por isso que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E inimigo de Deus já é derrotado, porque Deus não perde nada. Deus não perde nunca. Eu tenho certeza que se você acolher a palavra de Deus, como disse Paulo aos Tessalonicenses, como ela realmente é, como palavra de Deus, você é mais que vencedor. Você não precisa fazer campanha de vitória, você já é mais que vencedor. Que a palavra de Deus é que determina tudo na sua vida, no seu dia a dia. Glória a Deus. Aleluia.